Mas são cada vez mais comuns os casos de infarto fulminante em jovens. Um rapaz de apenas 22 anos morreu durante uma partida de futebol. O jogador Damar Hamlin, ele sofreu uma parada cardíaca em campo. Lisa Presley, a filha de Elvis Presley, ela sofreu uma parada cardíaca em casa que fica na Califórnia. E dentro desse contexto aí de nós sermos a última geração, hoje nós vamos tratar uns assuntos assim que se torna até assustador, pastor Giovanni, pela velocidade de tudo que está acontecendo, né? A maneira que está acontecendo, a velocidade que está se materializando, tudo aquilo que já foi anunciado há quase 2 milênios, né, podemos dizer assim, se materializando nos dias atuais, né? Aí entra a maçonaria, o esoterismo, os Illuminatis, que são sociedades secretas que muita gente acha que é teoria da conspiração, muita gente acha que não tem nada a ver, entende? Porém, esses 2% que estão lá no topo da pirâmide, essa mão invisível, eles utilizam o veículo principal para reprogramar as pessoas, o veículo principal para ditar as regras, o veículo principal para controlar as massas, o veículo principal para trazer à tona os seus planos, os seus projetos, porque eles mostram os seus planos, os seus projetos para o mundo de uma maneira subliminar, em outras nem tão subliminar assim, porque depois eles mesmos fazem cumprir. E quando eles fazerem cumprir, aquela pessoa, ela vai ter uma sensação de que ela já viveu aquilo, entende? É mais ou menos isso. Poxa, parece que eu já vivi isso, parece que eu já passei por isso, mas ela foi reprogramada em algum momento, através de um comercial, através de uma novela, de um filme, de uma série, entendeu? Ela é reprogramada a acreditar que aquilo é algo normal. E aí nós vamos caminhando para o governo do anticristo, para a marca da besta. Essa pandemia, nós podemos dizer que ela foi criada para esse intuito, né? Controlar as massas. E aí nós estamos vendo algumas coisas esquisitas acontecerem, algumas coisas estranhas acontecerem. E tem um comercial que me chamou muita atenção, que aí é a regra de 3, né? E eu vou falar sobre essa regra de 3 também. Mas se o senhor quiser comentar algo em cima disso... E dentro dessa programação que os senhores do mundo, né, têm feito através das mídias, em regra geral, está acontecendo, pastor Giovanni, coisas estranhas, coisas esquisitas. Por exemplo, o senhor com certeza viu, e muitas pessoas que estão em casa viram também, está acontecendo de atletas, de pessoas, né? Está andando normal, vivendo a vida normal, praticando o seu esporte normal. Do nada, essas pessoas apagam e caem, né, com sintoma como se fosse de um infarto, de um ataque cardíaco, de uma parada respiratória. E isso está se avolumando, está acontecendo frequente, parece assim que programado ao mesmo tempo. Acontece com um atleta lá na Inglaterra, outro na Itália, outro na África, tudo assim ao mesmo tempo. Isso está se transformando numa situação assustadora, pastor Giovanni. Sim, pastor. Olha, já entrando no assunto, então, pastor Claudinei, uma equipe da Universidade de Tel Aviv, eles apresentaram um protótipo de um coração humano impresso com tecnologia 3D, tá? Com tecidos humanos mesmo e vasos sanguíneos. Esse protótipo tem 3 centímetros de diâmetro e levou 3 horas para ficar pronto numa impressora 3D. Para produzir esse órgão, os cientistas eles utilizaram células de gordura de um paciente que foram transformadas em células troncos e depois foi modificada para dar origem a tecidos cardíacos e vasos sanguíneos. Esse modelo é o primeiro produzido artificialmente com tecido humano no mundo, mas ainda é experimental. Só que no futuro, essas impressoras vão produzir partes das estruturas cardíacas e até um coração mesmo, um tamanho maior, apto para transplante. Então, falando isso, soa como algo muito bom. E, na verdade, claro, pode ser algo muito bom. Porém, eu vi um comercial que me deixou muito encabulado de uma empresa britânica, que é uma organização que capitaliza doações para viabilizar o tratamento de pessoas que têm algum problema cardíaco, algum problema de coração, né?
E aí eu observei nesse comercial, pastor Claudinei, que eles estão utilizando a famosa regra de 3. Cria-se o problema, amplifica, noticia, né, o problema e depois apresenta uma solução, né? Antes de apresentar a solução, claro, eles criam uma psicose em massa. As pessoas, pastor Claudinei, elas ficam numa neurose mundial e aí vão para uma única solução. Eles estão, então, apresentando agora a solução e eu linko isso com o que está acontecendo nesse tempo. Não sei se vocês perceberam, como o pastor disse aí, depois que começou aí o pincelamento, né? Nós estamos tendo um movimento muito estranho a nível mundial, onde as pessoas, principalmente atletas, eles estão, infelizmente, sofrendo mal súbitos e alguns até vindo a óbito. Eu quero mostrar aqui nesse vídeo, antes de mostrar o comercial para vocês aqui nessa live, eu encontrei um vídeo, eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem, tá? Juntamente com o pastor Claudinei, e o like está muito baixo, né, pastor? Baixíssimo, baixíssimo. O like é a nossa audiência. Quanto mais like você deixa, mais longe nós iremos. Vamos romper esse algoritmo aí. Se nós formos observar, há comerciais anunciando essas pessoas caindo em campo, essas pessoas tendo esse mal súbito. Já há empresas anunciando que esse mal iria acontecer e o mal está acontecendo. Então, para quem está de fora, olha e diz, nossa, alguém tem uma premonição, alguém está tendo uma revelação. Quando, na realidade, os senhores do mundo é que tá montando tudo isso, pastor Giovanni. Uhum. Eles já sabem, né? Na verdade, eles já sabem o que vai acontecer. Ele está por dentro da agenda. Faz todo o sentido que o senhor falou aí nessa fala. Eu vou colocar aqui agora o comercial dessa empresa britânica. Eles arrecadam fundos para viabilizar, sabe? Implantes, olha só. O site está aqui. Quem quiser visitar depois é bhf.org.uk. Tá? Isso é ciência, de emplastos revestidos com células-tronco a corações impressos em 3D. Tem um cientista israelense, eu não me lembro o nome dele, mas ele falou que o homem está muito perto da imortalidade. Né? O homem está muito perto da imortalidade. Então a gente vê o homem brincando aí de ser Deus, né? Querendo ser Deus. E tudo que era uma ficção científica agora passa para a realidade. Ó. Com seu apoio ajudamos a transformar ideias, tal, tá aqui. E aqui está o comercial. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, nesse momento. Vamos lá. Aqui a gente já percebe uma criança que ela teve algum problema de coração, né? Tá ali uma cicatriz, né? De algum tipo de cirurgia. O pai falando, eu amo a sua face, eu amo o seu rosto. Ali mostra um olho só, né? Você já só sabe, um olho, né? Fazendo referência ao quê? Ao olho de Horus. Aqui é o seguinte, essa moça está contracenando, a amiga passa mal ali durante a apresentação, só que elas fazem ela dá uma improvisada ali, daqui a pouco a amiga levanta, ó, e o pessoal acha que fazia parte da cena, entendeu? Olha só. Ela entrou para fazer uns exames e foi detectado um problema no coração dela, né? Aí, ó, isso aqui é bem sugestivo, pastor. Ó. Viu aquele jogador de tênis lá? Sim. Acontece a mesma coisa, ó. A menina, ela tá aqui fazendo... E aqui, ó, tem algumas numerologias que eu vi só depois que eu fiz o vídeo no meu canal, que eu vi, ó. Ó, aparece poucos números, mas aparece, ó. Aparece o número 3, tá vendo? Aham. E o número 9 aqui. Marca aí 3 mais 9. E aí aparece o número 11. Número 11.
Então, 3 mais 9, 3 com 9 e 11 dá 23. E nós temos vários comerciais apontando para 2023. Alguma Sim. coisa vai acontecer. Nós temos aí o comercial do Itaú, uma moça com as mãos amarradas e apontando para 2023. Aquele comercial do Jetta, da Volkswagen, mostrando 2023. Nós temos a Copa do Mundo, que vai ser realizada no final de 2022, pulando para 2023. E só aqui também a moça que cai, ela tá com o número 11 nas costas, já é bem sugestivo, porque no dia 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas caíram. E o número 11 também faz alusão às Torres Gêmeas. Então ela cai como as Torres Gêmeas caiu. São muitas as mensagens. Se a gente for o número pontuar 11, todas, como o senhor está falando, o número 11 é o número que os senhores do mundo utilizam, né? O número que Satanás trabalha em cima, né? Assim como Deus, né? Ele trabalha em cima do número 7, do número 10, né? Assim Satanás trabalha em cima do número 11. Então, os senhores do mundo, né? A maçonaria gosta muito do número 11. Brasília, né? Tem o número 11 lá estampado na esplanada do Ministério, né? Ali nos dois poderes, a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado, e no meio tem as duas torres simbolizando o número 11, né? Então, os poderes desse mundo, os senhores do mundo, gostam muito do número 11, pastor Gilmar. não está aqui por acaso esse número 11, não está aqui por acaso. De fato, eles estão passando uma mensagem para o mundo e, de repente, essa moça estava bem sorrindo. Você vê que é um mal súbito. Uhum. Porque não dá nem tempo da pessoa mudar a feição, ela já cai, já praticamente morta. Olha só o que acontece. E o desespero das pessoas na filmagem é o mesmo desespero que aconteceu com o jogador da Dinamarca no jogo da Eurocopa, né? Uhum. Ó, ela tá aqui entre a vida e a morte, ó. Olha lá. E ela tá tipo indo pro mundo espiritual, meio que subindo pro céu, mas na verdade ela tá indo de encontro a um coração artificial impresso em uma impressora 3D, olha lá. Tudo bem a empresa fazer um comercial para arrecadar fundos e tudo mais, mas isso aqui é uma mensagem, gente. Eles usarem esse momento de sofrimento. Quantas famílias desses atletas não estão sofrendo, pastor? São muitos, inúmeras famílias, né? Como o senhor mesmo disse, o número era 400, agora foi para 600. Aqueles que partiram, imagina o sofrimento dessas famílias. E aqueles que ficaram, mas com alguma sequela. É Verdade. sofrimento. É muito triste isso. E eles usando aproveitando, então é aquilo que eu falei, a regra de 3, né? A regra de 3 apresenta o problema, né? Então é uma publicidade usando a ideia do que era a ficção científica, né? Do que era a ficção científica e agora é a realidade, pastor. Agora é a realidade. Então, E o mais tenso, pastor Giovanni, é que a gente começa a perceber que a mídia, os senhores do mundo, todos começam a trabalhar em cima desse mal súbito que as pessoas estão tendo, não de uma forma real, usando o aquecimento global, usando a camada de ozônio, né, usando argumentos para tirar o foco das pessoas, para tirar o olhar das pessoas do que realmente é o motivo de tudo isso. é verdade, é aquilo que a gente falou no início, né? Eles usam a mídia para converter as pessoas, para doutrinar as pessoas, para reprogramar o cognitivo das pessoas. Eles usam a mídia como um instrumento, uma ferramenta de manobra para manobrar as massas. Nós estamos vendo, pastor, muitas coisas acontecerem de modos repetitivos, né? Com muitos atletas. E o comercial dessa empresa que tenta viabilizar, ajudar essas pessoas, tanto em termos de tecnologia, quanto facilitar o tratamento, o transplante, etc., está pegando a questão do atleta. Um atleta caindo igual um passarinho. Sabe, o campeonato do continente africano começou agora e logo no início 2 atletas tiveram que parar. Jogadores consagrados, times fortíssimos, que não tinham nenhum histórico, gente, sabe? E agora estão com essa situação, com problemas no coração.
Eu percebi uma conexão e isso me incomodou. Isso me incomodou. Esse comercial me incomodou. Mas essa ideia é que eles estão fabricando órgãos por demanda. Quer dizer, é como se fosse uma produção industrial. Teve um cientista de Israel, como eu disse aqui, ele já falou, ele afirmou que estão próximos, a humanidade está próximo da imortalidade. Eles estão fabricando, fazendo órgãos híbridos, né, mecânico e orgânico. Então é semi-artificial. Tá? Ele vai produzir isso em larga escala, um rim, um fígado, um coração e por aí vai. Nesse caso desse comercial, tá? Nós vamos lembrar de uma cirurgia que aconteceu nos Estados Unidos, a primeira cirurgia desse tipo, do homem que recebeu um coração de porco, um coração geneticamente modificado, tá? Ele foi transportado em um homem, a primeira vez da história em que isso aconteceu. E já existe também transporte de válvula do coração, que são do porco, né? E eles fazem a substituição no coração humano, mas um coração de um porco geneticamente modificado no ser humano, inclusive, é uma alteração e uma quebra da lei de Deus, pastor. É uma afronta à lei de Deus. E Sem propositalmente foi escolhido o porco por causa ali do índice de rejeição ser menor no corpo humano. Mas diante dessa informação e de muitas outras informações que eu estou recebendo, esse comercial chamou muito a minha atenção. Eu achei extremamente estranho as conexões que eles fizeram. Tem algo aí da tecnologia, tem algo do transhumanismo. Tecnologia beneficia a nossa vida, pastor. Eu não estou criticando a tecnologia por criticar. Sim. Tem gente que não vai achar nada demais nesse comercial. Mas eu achei algumas estranhezas conectando na forma que nós estamos vivendo no mundo, né? Com resultados aí das consequências do pincelamento e etc. Preocupa a todos, porém é isso. Se você tomou o pincelamento, que você esteja bem, que seja tudo certo com você, que o Eterno te abençoe e te guarde. Eu só fiquei preocupado mesmo e eu gostaria de deixar aqui a minha opinião a respeito disso. E nós queremos também saber a opinião do pessoal aqui nos comentários. E o pastor Claudinei pode falar aí, pastor, se eu estou cometendo algum exagero, se eu estou fazendo de fato uma leitura do cenário. Fica à vontade. Tá perfeito, pastor Giovanni, tá perfeito o raciocínio e o que o senhor está falando, eu pego o gancho dentro daquilo que a Bíblia mostra, que no Antigo Testamento, quando Arão esteve diante de Faraó, os magos de Faraó, né, quando Arão fazia um sinal, os bruxos e magos de Faraó repetia o mesmo sinal. E foi repetindo, até o instante que Arão jogou o seu cajado, né, a sua vara sobre o chão, os magos também, e a vara de Arão se transformou em uma serpente. Eles jogaram também e a vara deles se transformaram em uma serpente. Aí, o cajado, a vara que Arão jogou, que estava em forma de serpente, engoliu a serpente dos magos, né, provando que a grandeza de Deus vai engolir a fúria de Satanás. Nos dias atuais, pastor Giovanni, a Bíblia mostra, né, no livro de Apocalipse, que o anticristo, ele virá, né, supostamente com um poder, com a força, de fazer sinais, prodígios e proezas, né? Sinais, prodígios e proezas. E nós estamos vendo que a tecnologia está trabalhando e sendo programada e preparada para a chegada do homem do pecado, do homem do mal, ao ponto que não será de espantar na sociedade a tecnologia fazer cair chuva do céu. A tecnologia fazer descer água sobre as plantações como se fosse uma chuva. As cidades secas que vivem uma estiagem muito grande, através de aparelhos, através de tecnologia, fazer chover. E tudo isso a gente percebe que já estão nos comerciais, que já estão sendo preparada a mente das pessoas para essa novidade que o anticristo vai usar com frequência. O quê? Fazer chover. Quem manda chuva não é Deus? O único que tem poder de fazer chover não é Deus? Mas o anticristo, através da tecnologia, fará isso também acontecer, pastor Giovanni.